Gente, voltamos, viu? Rapidinho, nosso cafezinho, nossa água, com Lídia Margarida. Nós estamos conversando aqui hoje, 8 de março, né? Março é o mês internacional da mulher, um mês de luta, de reivindicações, de festa também. E também de conhecimento, conhecer quem são as mulheres que estão fazendo muito por esse Brasil, por essa Bahia fora, por esse Salvador afora. E Lídia é uma dessas que está fazendo seu papel de militância. Lídia, voltando à nossa conversa, antes de eu te perguntar como é esse negócio de ser presidenta, né? Sim. De uma associação, de uma instituição que ao longo do tempo foi sempre por homem. Você hoje está mulher. Eu quero saber disso, todo mundo está curioso para saber. Nós estamos no mês de março, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas nós mulheres negras nós temos duas datas, né? Temos 8 de março, temos 25 de julho, que é Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essas duas datas, na sua opinião, o 8 de março e o 25 de julho, essas datas se complementam ou não tem nada a ver, cada uma, 8 de março é uma coisa, 25 é outra? Na sua opinião? Na minha opinião, o 8 de março e o 25 são datas realmente que fortalecem e se complementam. Sim. Né? Sendo que existe um diferencial importante. O 8 de março, ele tem uma história que vem muito ligada à questão de mulheres brancas que se rebelaram contra uma questão de abuso no trabalho, né? E aí elas criam, né, esse processo, que é um processo que se repercute no mundo inteiro e passa a ser o Dia Internacional da Mulher, né? Porque elas foram mártires desse processo. Né? No entanto, o 25 de julho já é uma data em que nós, mulheres negras, nos sentimos muito mais protagonistas. Né? Por que protagonismo? Porque é o Dia da Mulher Negra, Latino e Caribenha. Né? Então, nós temos muito mais aproximação com essa questão, porque ser mulher realmente é uma dificuldade. Né? Um problema que nós temos que enfrentar todo dia. Mulher negra e mulher branca. No entanto, ser mulher negra é um desafio muito maior. E eu acho super justo que nós tenhamos também um dia nosso. É um dia que nós precisamos cada vez mais participar, cada vez mais nos fazer com que esse dia seja um pertencimento nosso enquanto mulheres negras. Porque as nossas dificuldades, os nossos problemas são muito maiores do que a questão desse bolo todo, né, de mulheres. Mulheres sim, mas mulheres negras, as suas dificuldades são muito maiores. Tem suas especificidades, né? Isso. Aí a gente precisa também lidar com essas, separar essas coisas, né? Com certeza. O 8 de março é importante, porque é um globo, né, o maior, todo mundo, e o 25 também, porque a gente traz as nossas questões para se juntar com esse 8 de março, né, que sempre acontece. Então, nós temos aí, Dina, interrompendo, este ano, por exemplo, estamos agora no dia 8, né, construindo e produzindo um grande movimento, conjuntas, as mulheres brancas e as mulheres negras. 25 de julho, aí nós vamos de novo fazer um movimento, mas já é um movimento onde falamos mais das nossas questões. Porque se você for fazer um comparativo, quem morre mais na questão da violência é a mulher negra. Quem mais tem dificuldade no atendimento nos hospitais é a mulher negra. Né? E aí as meninas negras também entram nisso. Então é necessário, é fundamental que essa coisa seja bem observada, né, que essa coisa seja bem definida, para não, mulher, não é assim. Né? Nós, mulheres negras, sabemos, né? Por isso a Conversa de Preta é tão importante, né? Com certeza, a Conversa de Preta está aqui para isso, também para a gente falar sobre essas coisas. E aí eu quero que você me fale como é ser presidenta de uma instituição que há muito tempo está aí, desde 1832. 1832, mulher. Como é, o que é o SPD e como você se tornou presidenta, né? Pronto, Dini, eu até aproveitei e trouxe para você aqui o nosso calendário, que agora em 2018, ele foi criado com a intenção de contar um pouco a história, né, da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a Associação Protetora dos Desvalidos. Então, essa instituição, Dina, eu acho muito importante nós lembrarmos que foi um marco de resistência, né, do povo negro que nunca se curvou diante dos abusos que foi o processo de escravidão. Então, eu posso afirmar para você que a Revolta dos Búzios, a Sociedade Protetora dos Desvalidos,
e a revolta dos malês, elas dialogam entre si. Por quê? Nós temos a revolta dos Búzios de 1798, revolta dos Búzios. Então, a revolta dos Búzios, nós sabemos, né, como foi todo o processo. Os mártires, né, que foram sacrificados nesse processo e que não conseguiu aquele objetivo que era, naquele momento, fazer o enfrentamento ao racismo, à imposição religiosa, e eles queriam tomar o poder da cidade, né? Revolta dos Búzios. Então, nesse processo, nesse intervalo, 1832, é registrado, nasce a SPD. Né? Então, 1798, 1832, tem um espaço né, de diálogo. Sim. Ou seja, como eles não conseguiram o sucesso que deveriam com a revolta dos Búzios, eles não descansaram. Eles continuaram com a sua estratégia e criaram a Sociedade Protetora. E 2 anos depois, nós temos a revolta dos malês. Então, você imagina que eles estavam o tempo todo dialogando, construindo estratégias para se fortalecer. Porque, sobretudo, a cidade do Salvador, em outros espaços também onde os escravizados estavam, não era permitido a eles se reunir. Não era permitido a eles fazerem associações. Então, a Sociedade Protetora, quando ela surge com o nome de Irmandade. Porque o que era permitido eram as igrejas. Sim. Era você se reunir em irmandade, não em sociedade. Mas eles usaram apenas a estratégia de irmandade. No entanto, era uma sociedade forte. Né? Uma sociedade que foi idealizada e pensada por Manuel Vitor Serra, que era um homem de ganho. Nós costumamos dizer que naquela época tinha os escravos de ganho. Sim. E o que eram os escravos de ganho? Eram os escravos que não iam para a lavoura, né, que não iam para as roças. Eles circulavam a cidade, porque eles tinham a habilidade de vender. Então, eles circulavam a cidade fazendo pequenos ganhos. Né? Por isso, ganhador. E Manuel Vitor Serra, ele vendia água, né, naquela época na cidade. E com esses recursos de vender água, ele economizava, mas o tempo todo pensando em como trabalhar a questão de garantir direitos, né, de devolver a dignidade para os irmãos negros que eram escravizados. Porque Manuel Vitor Serra, na época, ele já era um escravo liberto. Sim. Ele já era liberto. Né? Então, ele nessa intenção, ele trabalhou para reunir 19 homens, né, e criar a instituição. Criou a instituição, e que era uma instituição eminentemente masculina. Né? As mulheres iam, logicamente, ajudar em algumas situações, mas a diretoria, né, todo aquele complexo que eles montaram, era eminentemente masculino. Então, para mim, foi um desafio, aí por volta a mais ou menos uns 15 anos ou mais já, eu me associei à instituição. Foi quando eles começaram, né, a analisar a possibilidade de mulheres irem participar do quadro. Sim. Né? Então, naquela coisa já de faculdade, de circular o Pelourinho, de conhecer algumas coisas, eu descobri a Sociedade Protetora e me associei. Né? Ainda trabalhando, ia lá de vez em quando, uma coisa ou outra. Mas quando eu me aposentei, eu resolvi estar mais próxima e contribuir com a instituição. Porque eu compreendo, e esse calendário aqui conta, o quanto a Sociedade Protetora ela é importante. E ela foi assim fundamental para que os negros pudessem se fortalecer, né? E perceber que o empoderamento, o pertencimento à raça negra é algo que nós não poderíamos abrir mão. Né? Então, eles fizeram todo um percurso e eu estive lá, né, para ajudar, participei da primeira gestão, né, quando eu já estava com um tempo maior, fui secretária. E depois dessa gestão, eu fui convidada para assumir a presidência do diretório administrativo. Né? E aí, como a primeira mulher, depois de 182 anos. 182 anos, é. Então, eu sou a primeira mulher que assumo e, graças a Deus, estamos conseguindo fazer um trabalho, né, que é um trabalho de dar maior visibilidade à instituição e de fazer com que a instituição volte às suas ações para os desvalidos de hoje.
Né? E quais são as ações agora da instituição? Pronto. A instituição, na época, quando ela se criou, ela comprava carta de alforrias, sim, fazia formação e dava apoio, né, aos desvalidos da época. Hoje, nós continuamos trabalhando com as alforrias, mas as alforrias que nós falamos hoje é na área de educação, sim, na área de apoiar um projeto como hoje Menina, Amanhã, Mulher, né, porque o nosso povo ainda precisa muito, né, de ser liberto, né, desses momentos que nós vivemos, dessa opressão que vivemos, desse processo do racismo, né, que é excludente, que é perverso. E também muitas questões ligadas à imposição religiosa, né, que nós também não queremos. Hoje não se usa mais a palavra imposição, não é? Mas nós sabemos que a questão religiosa ainda continua sendo motivo de muita intolerância, né? Então nós fazemos esses enfrentamentos também na sociedade protetora. Sobretudo, o mais importante hoje na sociedade é que apoiar a juventude, apoiar projetos ligados a adolescentes, não é? E trabalhar as questões ligadas à garantia de direitos do povo de Salvador. Né? São ações, né, que nós estamos participando, que nós estamos fazendo com que a sociedade protetora volte os seus olhos para isso. Lídia, e nosso tempo acabou? Nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse pelo menos o endereço, né? Para as pessoas aqui que estão com Conversa de Preta, quiser conhecer, quiser se informar mais. Sempre a sede da instituição sempre foi no Pelourinho? Não, não foi. A sede sim, no Pelourinho, porque ela percorreu vários espaços ali. Não é? Ela começa em um local, depois ela circula um pouco. Inclusive a Igreja Rosário dos Pretos também, que nos abrigou durante um período, né? Mas hoje nós funcionamos ali no Largo do São Francisco, número 17, ao lado do Banco do Brasil, da Igreja do São Francisco, da Deltur, e estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 14 às 18. Gostaríamos muito que toda a sociedade baiana pudesse nos visitar, não é? Para conhecer a história, para conhecer um pouco daquilo que os homens negros da época deixaram e que nós precisamos continuar. Me contando essa história. Gente, então, assim, eu quero agradecer, viu, Lívia, por você ter vindo no nosso especial de Conversa de Preta de março, contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, porque é importante que outras mulheres possam ouvir, né, essas histórias e também trilhar esse caminho ou não, mas é importante que saiba, né, que teve mulheres que passou por dificuldade para chegar aonde está e ter essa história para contar, né? Então a gente agradece, assim, o programa está à sua disposição, viu? Sim, sim. Se você quiser voltar para a gente fazer outras conversas, a gente está aqui sempre. E o canal da Cidadania, que é o nosso canal, né? A TV Quirimurê está aqui com esse espaço aberto para a cidadania. Poxa, eu agradeço muito, fiquei muito feliz com o convite, porque raramente nós vemos mulheres negras, né, conduzindo um programa como esse, um programa de cidadania, um programa tão importante para nós, para afirmar os nossos direitos, a nossa condição de mulher negra. Então eu quero parabenizar a TV Quirimurê por isso, a toda a equipe, como eu disse no início, e sem dúvida alguma nós queremos voltar sim, porque o programa conta uma parte e eu espero que quem está assistindo possa ter vontade de conhecer mais sobre o projeto das meninas, sobre a Sociedade Protetora dos Desvalidos e aquilo que nós temos hoje, o compromisso de fazer, que é trabalhar em prol da nossa cidadania, né? Então, eu agradeço muito e fica o convite. Visitem a Sociedade Protetora dos Desvalidos para que vocês possam conhecer um pouco mais da história do povo negro. Então é isso, gente. O programa Conversa de Preta, terminando aqui hoje. Mas continue seguindo a gente, viu? No Facebook, no Instagram. Vai lá, siga nós, tá bom? Obrigada.